Quando você pensa nesse período, o que vem à sua mente? Castelos, cavaleiros, batalhas épicas? Pois é, a Idade Média costuma ser lembrada como uma época cheia de histórias sombrias, especialmente quando falamos sobre justiça e punições. Muitas das imagens que vemos em filmes, séries e até em alguns museus, com aquelas máquinas assustadoras, na verdade não são exatamente como imaginamos. Algumas delas foram inventadas muito tempo depois, mais como peças de ficção do que realidade histórica. Mas isso não significa que tudo era tranquilo. Os sistemas legais medievais eram, de fato, muito diferentes dos nossos. Em vários lugares da Europa, as autoridades usavam métodos de interrogatório bem rígidos para investigar crimes, resolver conflitos religiosos e, claro, manter a ordem social. Vamos mergulhar nesse universo para entender como a justiça funcionava e como ela era usada para controlar a sociedade. Naquele tempo, a confissão era considerada uma das provas mais importantes em muitos sistemas jurídicos. Uma pessoa que confessava, mesmo sob pressão, estava praticamente selando seu próprio destino. Antes disso, em algumas sociedades, os julgamentos eram ainda mais diferentes. Acreditava-se que Deus interviria para proteger os inocentes. Com o tempo, esses métodos foram sendo substituídos por processos de interrogatório mais formais, conduzidos por autoridades legais. Mesmo naquela época, alguns pensadores e juristas já começavam a questionar se uma confissão obtida sob pressão era realmente confiável. Em momentos de grande tensão entre diferentes grupos. Qualquer pessoa acusada de desafiar as normas sociais ou as crenças dominantes podia ser investigada com extremo rigor. Divergência de pensamento podia ter consequências graves, o que acabava reforçando um clima geral de medo e vigilância social. As pessoas tinham que ter muito cuidado com o que diziam e em quem confiavam. Essa perseguição a quem pensava diferente não era apenas sobre fé, era também uma forma de eliminar oposição política e manter o controle nas mãos de poucos. Então, como eram
esses interrogatórios na prática? Os métodos variavam muito, dependendo da região e do período histórico. Ao contrário do que muitos filmes mostram, com salas cheias de instrumentos complexos e macabros, em muitos casos, as ferramentas eram bem mais simples. Muitas vezes eram estruturas de contenção, como cadeiras ou bancos específicos, usadas durante os interrogatórios oficiais. A intenção declarada pelas autoridades era obter informações que considerassem relevantes para as investigações, especialmente a confissão. Hoje, os historiadores analisam essas práticas dentro de seu contexto. Eles nos ajudam a entender que esses métodos faziam parte de um sistema legal que funcionava com uma lógica muito diferente da nossa. Não é sobre julgar o passado com os olhos do presente, mas sim compreender por que as coisas eram como eram. Com o passar dos séculos, novas ideias sobre direitos humanos, justiça e a dignidade da pessoa começaram a surgir e a ganhar força, especialmente com o Iluminismo. Essa transição não foi rápida nem fácil. Foi um processo longo, cheio de debates e avanços e recuos. E isso nos leva a uma reflexão final. A história dos sistemas jurídicos medievais é uma poderosa lição sobre como as sociedades evoluem. O que um dia foi considerado normal e aceitável, com o tempo, passou a ser questionado e, eventualmente, rejeitado. Essas mudanças profundas na forma como a justiça é aplicada mostram o nosso progresso como civilização. Estudar esse passado, por mais difícil que seja, não serve apenas para observar os momentos sombrios da história, serve principalmente para entender como surgiram os conceitos modernos de leis mais equilibradas, de direitos individuais e da proteção contra o abuso de poder do Estado. Ao olhar para a Idade Média, com uma perspectiva crítica e histórica, conseguimos compreender melhor o longo e tortuoso caminho que nos trouxe até as práticas legais de hoje, que valorizam a dignidade humana e buscam um julgamento justo. É um lembrete de que a justiça é uma construção social, sempre em evolução, e que devemos continuar vigilantes para proteger os direitos que foram tão difíceis de conquistar. A história nos ensina que o progresso não é garantido e que cada geração tem a responsabilidade de defender e aprimorar os princípios de uma sociedade mais justa e humana para todos. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender mais sobre a história do direito e da justiça, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!